Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aluno da OAB de Bolso. Meu nome é Renata Berenguer e a gente está aqui hoje para dar uma olhadinha nas dicas da sua prova de segunda fase de Direito do Trabalho. Vamos lá. Passa para o slide, por favor. Hoje a gente vai conhecer o seu principal inimigo e encontrar as suas falhas. A gente vai trabalhar para você conseguir encontrar as suas falhas e fazer a melhor prova possível nessa segunda fase da OAB Direito do Trabalho. Vamos lá, aluno da OAB de Bolso. O primeiro inimigo que você tem que conhecer é o edital. Sem dúvida, esse é fundamental para você fazer uma prova da OAB e ter sucesso nela, tá? O que é que tem no edital de tão importante? Vamos lá, aluno da OAB de Bolso. O primeiro inimigo que você deve conhecer para fazer uma boa prova na segunda fase da OAB é o edital. O edital, sem dúvida, é primordial para o seu sucesso. Nele contém informações básicas que todo aluno deve conhecer no dia da prova. Como que? O que é que contém no edital? Primeiro, você tem que conhecer ele por completo e dominar ele por completo para conseguir fazer, inclusive, as suas remissões. Essas remissões são fundamentais para a sua prova, certo? Então, aonde e como eu vou saber como é que eu posso realizar essas remissões? Lá no edital. No edital vai falar tudo, o que pode, o que não pode, o que é proibido e o que é que você pode fazer, certo? Outra coisa também é sobre o horário, sobre os recursos, qual o período, enfim, tem todas as informações básicas que um aluno que submeteu ao exame da ordem deve saber. Tá bom? O segundo passo que a gente deve saber para conhecer o nosso inimigo é escolher o seu material antes de começar a estudar para a OAB. Por que isso, Renata? Porque você tem que escolher o material antes de começar a estudar para a OAB. Primeiro, essa escolha do material é fundamental para você conseguir se familiarizar com aquele material, escolher, selecionar, saber o que é que você está levando para o dia da sua prova, certo, gente? Então, assim, antes de começar todo o estudo, escolhe logo pelo menos umas duas CLTs diferentes e um vade-mecum, que é o suficiente. Por que duas CLTs diferentes? Vocês, alunos que já devem estar estudando há algum tempo, já perceberam que os índices remissivos das CLTs são diferentes. O que às vezes tem uma, não tem em outra. Então, para evitar que você no dia da prova fique louco procurando determinado item que você não encontrou em uma CLT, tem a outra. Tem a outra logo em mãos. Vá lá, procure, que você certamente vai achar. Isso aconteceu comigo na prova da OAB. E aí eu fui desesperada. Nossa, cadê determinado assunto? Não achei na minha CLT que eu estava de curso que eu usava habitualmente. Mas eu tinha levado outra de reserva que achei aquele assunto, aquele ponto da prova em menos de 5 minutos. Então foi fundamental. Hoje em dia, todos os meus alunos levam sempre duas CLTs em um vade-mecum. Agora, é lógico, você sempre deve eleger uma como a principal, porque você não vai ter tempo para preparar os dois materiais, mas é fundamental que você tenha os dois em mãos no dia da prova. O próximo passo que a gente tem que fazer para conhecer o inimigo, certo? O inimigo, gente, nada mais é do que a FGV. O terceiro passo é conhecer o seu material de estudo. A dica anterior foi escolher o material de estudo antes de começar os estudos. Essa dica agora é para vocês conhecerem o material que está levando para a prova. Como assim conhecer, Renata? Eu já sei o que é uma CLT, eu já sei o que é um vade-mecum. Eu estudei por eles durante 5 anos. Aí que você se engana. Tem muitos alunos que eu pego assim a CLT junto com eles e digo, vamos lá conhecer esse material? Aí eles, eu já sei. Eu disse, Aí tem um Código de Processo Civil completo. Vamos lá olhar? Quando o aluno abre, se depara com aquela situação totalmente diferente do que ele tinha na cabeça. Realmente, o CPC não está completo. O Código Civil está completo? Também não, professora, está incompleto. E aí, o que é que adianta você ter um livro do tamanho do mundo se não sabe o que é que tem nele? Se não sabe trabalhar com ele? Então, você tem que conhecer, você tem que analisar tudo que tem dentro daquele livro, certo? Aquele livro não é daquele tamanho para você simplesmente porque alguém disse que ia ser daquele tamanho, porque alguém disse que ia ter aquele material ali. Não,
Tudo tem um propósito. Então, você precisa saber se tem a Constituição completa. Ah, ela está incompleta, professora. Por isso a importância de você levar um vade-mecum, porque tem a Constituição Federal completa. Ah, tem a CLT completa? Todas têm. Afinal de contas, vocês estão selecionando, vocês selecionaram para a segunda fase Direito do Trabalho. E é fundamental que vocês estejam levando uma CLT. E se for uma CLT organizada, certamente vai ter a CLT completa, certo? Conhecer também quais são as leis, aonde as leis estão. Onde é que está o índice remissivo? O que é que tem no índice remissivo? Quantos índices remissivos aquela CLT possui? Porque umas CLTs têm um índice remissivo completo, de IOJ, súmulas, CLT, tudo. E tem outras que têm um índice remissivo, além desse completo, ele tem um índice remissivo só para legislação extravagante, que não deixa de ser fundamental na hora da sua prova. Porque muitas vezes essas leis cai na prova. Vou dar um exemplo. A lei do FGTS cai demais. E você precisa saber onde é que ela está. A lei da doméstica, você tem que encontrar ela fácil dentro da sua CLT. Por isso que você tem que conhecer o seu material, para na hora da prova você encontrar da forma mais fácil possível o que você tem que encontrar para responder aquela prova de forma correta. Ok, gente? Pode voltar para o slide. O próximo passo que a gente tem que fazer para conhecer o nosso inimigo é treinar. Pode voltar. Vocês já devem ter ouvido falar de Ayrton Senna, né? Todo mundo no Brasil já ouviu falar de Ayrton Senna. E sabe qual é o segredo de Ayrton Senna? Era que ele treinava muito, incansavelmente, dia e noite. Ele só atingiu todo aquele sucesso porque ele treinava demais. E aqui na OAB não é diferente. Certamente não é diferente. Vocês precisam treinar, vocês precisam fazer provas, simulados, questões, fazer as peças, tudo. Tem que treinar. Agora, qual o ritmo desse treino? Cada aluno tem o seu. Lógico que os cursinhos ajudam demais, porque estabelecem, por exemplo, olha, essa semana vocês vão ter que fazer 20 questões. Vocês são forçados a fazer essas 20 questões. Na verdade, forçados não é só uma dica. Mas essa dica é fundamental na hora da sua prova. Por que é fundamental na hora da sua prova? Vou explicar. Quem já resolveu quase todas as questões da OAB e da FGV sabe que as questões se repetem. As questões se repetem. Ah, Renata, como assim se repetem? Não, lógico que não é 100%, né, gente? As questões vão cair aqueles mesmos temas, só que eles pedem de forma diferente. Muda uma coisa ou outra, mas nunca há uma variação total do tema. Por quê? Porque em Direito do Trabalho, na segunda fase de Direito do Trabalho, você, aluno, é privilegiado. É privilegiado. Sabe por quê? Porque em outras matérias não tem muito tempo para estudar tudo do Código Civil, por exemplo. Imagine, é muita coisa, são mais de 1000 artigos. Nem se compara com o tamanho da CLT. Enfim, dentro da segunda fase de OAB de Direito do Trabalho, você tem a oportunidade de passar por toda a CLT, por conhecer vários institutos. Então, isso é um privilégio. Isso é um privilégio para você, aluno. Então, aproveitem isso, façam as questões, o maior número de questões que vocês puderem conseguirem fazer. E também testem, lógico, as peças práticas profissionais. Vocês vão ter que, sim, fazer uma peça, fazer uma reclamação, fazer uma contestação, fazer um recurso ordinário. Isso tudo vai levar vocês a tão sonhada perfeição, entre aspas, né? Porque ninguém é perfeito. Vamos lá para a próxima dica para você, aluno, que vai fazer a OAB agora, dia 18. Pode ir para o slide. Preparar o seu material. O que é isso, gente? Ah, as meninas são feras nisso, né? Pode voltar. As meninas são feras. Por quê? Ah, porque a mulher adora anotar, adora encher a CLT, cheia de coisinha colorida, de usar vários post-its, de usar várias canetinhas coloridas, adoram fazer isso. Mas não são as mulheres que devem fazer isso, não. Todos os alunos devem fazer isso. Isso é fundamental para você. Por que é fundamental? Isso vai facilitar você encontrar os assuntos na hora de sua prova.
Por exemplo, uma dica que eu dou que a maioria dos alunos acham excelentes. Eu, Renata, tinha uma dificuldade tremenda, de ser super nervosa para fazer as questões, encontrar bem rápido, para fazer bem rápido a prova. Aí, quando eu ia para o índice alfabético, que era enorme, eu disse, meu Deus, cadê o assunto? É com a letra P. Nossa Senhora, eu tinha que passar o índice alfabético remissivo todinho até chegar na P. Aí, o que foi que eu fiz? Para não perder tempo procurando a letra P do índice remissivo, eu coloquei um tagzinho, certo? Um itemzinho, aqueles post-itzinho colorido. Um para a letra A, outro para a letra B, outro para a letra C, na lateral do meu livro. Então, ao invés de eu ficar procurando a letra P, eu só contava assim, ó, A, B, C, D, E, selecionei, achei. Demorava a questão de segundos, ao invés de estar procurando lá a letra P. Isso facilita demais. Esse preparar o material é fundamental. E se você não conseguiu ainda pegar a dica de como é que funciona, procure um aluno do lado, pergunte a ele como é que faz, procure o professor. Alguns professores, lógico, acham que isso assim, é uma coisa muito simples, mas vários alunos se perdem nisso. O que é que vocês devem fazer? Toda vez que vocês forem resolver uma questão, vocês precisam observar que, eu encontrei fácil essa resposta. Se eu não encontrei fácil essa resposta, isso é o primeiro sinal de que você deve preparar o seu material. Então, se você, por acaso, encontrou um artigo só de todos que eram necessários para responder aquela questão, você, nesse artigo, você faz a remissão dos outros artigos, súmulas ou OJ, que eventualmente você teve mais dificuldade para encontrar. Por que isso, gente? Porque na hora da prova, se você encontrar novamente aquele artigo que você achou, você vai ter uma facilidade maior. Você, opa, eu achei esse, mas aqui tem a remissão de todos os outros. Vai economizar seu tempo. E isso é muito bom para você que está fazendo uma prova muito longa. No momento que você está tenso lá, louco para terminar aquela prova. Isso é muito importante. Então, não esqueçam de preparar o seu material. A próxima dica, pode passar para o slide. A próxima dica é fazer a remissão da fundamentação completa. Pode voltar. O que é isso? Fazer a remissão da fundamentação completa. Já faz algum tempo, na verdade, mais de vários anos, que eu faço recursos para a OAB, de pessoas que tiveram dificuldade. Então, o que é que eu pude observar? Eu comecei a fazer uma listagem de todos os erros frequentes que podem prejudicar o aluno. E uma delas é essa que todos eles ficam assim super tristes, porque se aproximam demais da aprovação, mas não conseguem atingi-la. O que é isso? O aluno, por exemplo, cita o artigo 62 da CLT, certo? Citou aquele determinado artigo, que está lá, fala, um dos incisos fala sobre cargo de confiança, certo? Só que o aluno simplesmente esqueceu de indicar o inciso aonde estava o cargo de confiança. Ele colocou o artigo, mas não indicou o inciso. E isso, gente, é um erro frequente. Eu arrisco dizer que 60% dos alunos cometem esse tipo de erro. Só que vocês que não tinham recebido essas dicas antes, agora não vão cometer. Vão prestar atenção. Peguem lá os simulados, as questões que vocês fizeram e observem se vocês não cometem esse tipo de erro. Porque isso é crucial. Indicou o artigo, mas não tem um inciso, não tem uma linha. Indicou a súmula, mas não tem um item. Enfim, não tem como eles adivinharem o que é que você queria colocar. Você tem que colocar o que o espelho está exigindo. E se no espelho tiver determinado inciso ou a linha, paciência, né? Você não conseguiu, não vai atingir a pontuação completa. Então, prestem atenção nisso. Olhem e revisem criticamente, com um olhar crítico, na verdade, cada questão e cada peça que vocês fazem, para observar se vocês não cometem esse tipo de erro. Porque é esse tipo de erro que leva o aluno a ficar com 5,9, por conta de 1/10. Estudou, se matou e esqueceu dos pontos principais. Mas você que está vendo essa aula não vai fazer isso não, né? Vai olhar e vai voltar lá para o seu material para verificar se você comete esse tipo de erro ou não. E se você verificar que você comete esse tipo de erro, na sua prova, no próximo dia 18, pare,
antes de fechar o seu caderno, analise e verifique se tem ou não os incisos corretos, as linhas corretas, tudo correto, tá certo? Pode voltar para o material. Qual é a próxima dica super importante para você conseguir aí o sucesso nessa prova de segunda fase de Direito do Trabalho? Responder objetivamente as questões. O que é isso? Pode voltar. Tem gente que esse peca por excesso. Parece um pouco comigo no começo, quando eu comecei a estudar para a OAB. É o seguinte, tem gente que sabe tudo de determinado instituto jurídico. Aí chega na prova, ele está com aquela ânsia. Nossa, caiu o tema que eu sei tudo. Cara, eu vou detonar, vou falar sobre tudo daquele tema. Beleza, ok. Mas ele precisa responder objetivamente o que é que o examinador está pedindo. Porque não adianta ele fazer uma dissertação sobre aquele assunto e não dizer é sim ou não, ele tem ou não tem direito. Ele tem que responder, gente, não adianta. Quer mostrar conhecimento? Vai escrever um artigo científico, vai escrever um livro, mas da OAB nesse não é momento para isso, não. A gente tem que focar no resultado. Então, se ele perguntou, José tem direito a isso, você vai ter que responder sim ou não e o porquê. Você não vai precisar falar que, porque tem esse instituto jurídico, mas tem aquele outro, tem uma filosofia, tem um doutrinador, Não precisa disso. Esse não é o momento para isso. A gente tem que responder objetivamente as questões. Você tem que fazer o seguinte, se você observar, parem agora tudo. Prestem atenção. Se vocês já fizeram outro exame da ordem e já observaram o espelho, vocês vão perceber que a OAB, ela faz assim, principalmente com as questões, tá, gente? Ela começa, na maioria das vezes, com sim ou não. Sim ou não. Sim, vírgula. Fulano tem direito a isso. Não, vírgula. Fulano não tem direito a isso. Então, façam as suas questões dessa forma. Utilize o padrão da FGV de respostas, porque vai facilitar a banca examinadora a identificar a resposta correta da forma mais rápida e simples possível. Então, se ele quer um sim, se ele quer um não, responda com um sim primeiro, um não primeiro e depois fale por quê. Não adianta falar sobre todo o instituto jurídico e não dizer se naquele caso em específico que foi levado ali para a prova, você não falar. Outra coisa também muito importante aqui sobre esse tema é o seguinte, é muito interessante que o aluno utilize as mesmas palavras que estão lá no enunciado. É interessante. Por quê? Porque tem muita gente que foge, muda as palavras e não percebe que mudando as palavras ela vai mudar o sentido totalmente da frase e às vezes até termina se perdendo e errando aquela questão. Então utilizem, se der para utilizar as mesmas palavras do enunciado, usem. Isso é super interessante. Vocês vão perceber que no espelho da OAB é dessa forma. Então respondam dessa forma. Na peça, na sua reclamação trabalhista, na contestação ou no recurso ordinário. Tentem sempre, objetivamente, falar sobre aquele assunto, sobre aquele item. Não fale sobre o instituto completo, fale sobre aquele item que foi levado para a prova. Certo? Se for uma questão, responda com, se for o caso, com sim ou não, e utilizando sempre, quando for possível, não é? O enunciado, as próprias palavras do enunciado. Com certeza vocês vão ter sucesso. E é interessante também passar para vocês uma dica bem legal. É o seguinte, imagine só, quem vai corrigir as provas da OAB, não vai corrigir uma prova só não, vai corrigir várias provas, meio mundo de prova, quando a gente fala aqui no Nordeste, meio mundo, porque aqui no Nordeste você sabe, né, Pernambucano tem mania de grandeza, aí fala que tudo aqui, tudo é maior do mundo, tudo é maior da América Latina, e não podia ser diferente, né? Então, assim, o que é que vocês devem fazer? A pessoa que vai corrigir essa prova não vai ser diferente. Ela vai corrigir várias provas, centenas de provas naquele dia. E o que é que acontece? O que é que você pode fazer para facilitar a vida dela? Observe sempre os espelhos da OAB, como eles são os objetivos. E observem também que é interessante para o aluno sempre destacar
os números nos meios das letras. O que é isso? Veja só. Está lá no espelho de prova. A súmula 364 é a resposta. Certo? Quando a pessoa vai corrigir a prova, ela vai procurar o número 364. Não é isso? Naquele item. Ela vai procurar pelo número 364. Se você não escrever de fórmula clara o número, se você tiver uma letra péssima, que não dá nem para entender se é um 6, se é um 9, se é um 4, o que for, isso é péssimo para você, gente. Tem muita gente com letra horrível. Até você pode ter uma letra até feia, mas trabalhe isso até sua prova definitiva da OAB. E tentem sempre destacar, coloque redondinho, de forma muito clara, os números dos artigos, das súmulas, das OJs. Parece besteira, não é, gente? Mas isso é fundamental para facilitar a correção da sua prova. E você não correr o risco de simplesmente passar em batido naquele item. Acontece demais. E olha que eu faço muito recurso, que a resposta está lá, está clara na peça. Clara não, né? Porque senão já tinha sido vista no primeiro momento. Está lá, mas não dá para encontrar de forma muito fácil. Por isso que a gente tem que fazer um recurso para mostrar para lá, para a banca examinadora, olha, está aqui, na linha tal, a resposta, a súmula, estabelecida no espelho de prova. Então, prestem atenção nisso também. Lembre-se que quem vai corrigir, na maioria das vezes, vai procurar números no meio das letras, ok? Vamos lá para a próxima dica. Pode ir para o slide. Não fazer a peça completa no rascunho. Volta para cá. Bem, você que teve a ilusão de que vai dar tempo de você fazer a peça completa no rascunho, nossa, eu admiro você. Porque isso realmente é uma coisa assim, quase que impossível. Não cometam esse tipo de erro. Não tentem simplesmente responder a prova no caderno do rascunho e depois pensar que vão conseguir passar a prova 100% a limpo no caderno de prova definitivo. Não façam isso, gente. Prestem atenção nisso. O rascunho é interessante, você coloca, lógico, um espelho, um roteiro, os pedidos que você tem que contestar, os pedidos que você tem que fazer, os pontos que você tem que recorrer. Não é necessário você colocar todos os elementos de fazer a peça completa naquele rascunho. Não façam isso. Muita gente, principalmente pessoas que fazem a prova da OAB uma vez só e é a primeira vez que estão fazendo, cometem esse tipo de erro, acostumado com faculdade, colégio, enfim. Na OAB é um momento que você certamente vai estar um pouco estressado, então não vai estar no seu, digamos assim, no seu melhor dia. Quer dizer, tomara que você esteja no melhor dia, né? Mas não estão tão inspirados, estão mais nervosos. Então não cometam esse tipo de erro, porque o tempo é sempre um inimigo. Se a gente tivesse mais tempo, a gente com certeza iria fazer uma prova melhor, não é? Preste atenção. O próximo inimigo que a gente tem que combater para conseguir o sucesso na segunda fase da OAB, Renata, qual é? Pode passar para o slide. Não esquecer de pedir ou contestar o objeto, mesmo após fazer a fundamentação completa. Pode voltar para cá. O que é que isso quer dizer? Veja só, você fala, feito a gente já comentou nessa aula, tá? Fala, e esquece de pedir. Simplesmente esquece de pedir. Ou esquece de contestar. Fala tudo sobre o Instituto Jurídico, faz uma narrativa enorme, vários parágrafos sobre horas extras e esquece de dizer: o reclamante, se for uma contestação, não faz jus às horas extras, tendo em vista isso, conforme um artigo tal e tal. Gente, cuidado com esse tipo de erro. Cuidado. Você tem que ser objetivo e preciso. Essas são características que estão presentes na maioria das pessoas que passaram no exame da ordem. Objetivo e preciso. Preste atenção nisso. Então, não adianta falar muito se você não fizer o pedido em específico daquela peça, ou contestar, ou recorrer sobre aquele ponto, enfim. Tem que focar na prova, naquela questão que foi posta ali para você analisar, ok? E a
última dica de sucesso para você fazer sua prova e depois mostrar aqui a carteira rosinha. Pode ir para o slide. É utilizar as palavras-chave de cada instituto. Volta para cá. O que é isso, Renata? Tá aí, vários alunos cometem esse erro. Vejam só, gente. Eu não sei se vocês já perceberam isso que eu vou falar agora. A maioria dos institutos, todos, eu não vou falar todos não, porque tem uma mania, tem um apelido assim, ser 880. Né? Não vou falar todos, porque todos é muito radical. Na maioria das vezes, os institutos jurídicos, eles possuem palavras-chave. Você não precisa decorar a súmula inteira. Você não precisa decorar a OJ inteira, o artigo inteiro. Você precisa identificar a ideia principal daquele instituto jurídico. Os requisitos essenciais, as palavras-chave. Por exemplo, adicional de transferência. Quando é que é devido ao adicional de transferência? Quando a transferência é o que, gente? Provisória. Quando a transferência é provisória. Então, as palavras-chave do Instituto de Adicional de Transferência é cabível quando a transferência é provisória. Sem dúvida, essas palavras são palavras-chave desse Instituto Jurídico. Então, assim, outro exemplo, equiparação salarial. Quais são as palavras-chave de equiparação salarial? Mesma produtividade, mesma capacidade técnica e aí por diante, os principais requisitos estabelecidos no 461 da CLT. Não é isso? Tá vendo que é possível encontrar a palavra-chave do Instituto Jurídico que vai cair na sua prova? Não adianta vocês grifarem todo o artigo. Vocês precisam grifar as palavras-chave daquele artigo, daquela súmula, daquela OJ. Então, saibam encontrar. Vocês precisam fazer isso. É mais ou menos como aquelas técnicas de decorar, de fazer uma leitura dinâmica. É encontrar as palavras-chave daquele texto, gravar e levar para a prova. Certo? Bem, é isso aí. Essas são as 11 dicas para você conseguir o sucesso no dia da sua prova da OAB. Pode passar para o slide. Eu quero deixar um recado aqui para vocês, tá? O que é que acontece? Muitos alunos ficam desesperados no momento da OAB. Isso é totalmente normal, porque parece que todos os problemas da sua vida acontecem no momento que você vai fazer a sua prova, o que você está estudando para a sua prova. Então, eu sempre uso essa frase que está mostrando na tela de vocês para falar para os meus alunos. Então, tenha confiança e foco. Pode voltar. Se você não tiver confiança em você, por aquela pessoa insegura por natureza, ou aquela pessoa que está insegura naquele momento da OAB, tenham confiança, pelo menos, no seu material. Preparem bem o material, conheçam bem o material, conheçam os defeitos que vocês cometeram em todo o período de estudo. Então, prepare o seu material, gente, isso é fundamental. Tenha confiança no seu material. Eleja uma CLT como principal, estude nela durante todo o período. Leve uma de backup junto com o Vadimeco, que tem também todas as legislações completas, certo? E confie naquilo que você está levando. Então, porque ninguém sabe tudo, não é? Ninguém. Mas no livro tem várias coisas, basta você encontrar. Então, se você não tá confiante naquele momento, ou não é confiante, confie no seu material e prepare ele. Tem que ser dessa forma. E o outro é o foco. Esse é outro aspecto fundamental para você ter sucesso. Foco. Renata, tem que focar em quê? Veja, em todo o conteúdo programático da OAB. Ótimo, excelente. Ah, que discurso bonito. Tudo bem. Mas se eu não tiver tempo? É simples. Seja estratégico. Eleja os principais temas, as principais peças que caem na OAB, que é reclamação, recurso ordinário e contestação. Isso não sei o que estou falando, não. Isso é a matemática, certo? É a probabilidade de cair na sua prova. Se caiu muito durante todos esses anos, então a probabilidade é muito maior de cair do que
em qualquer outro, por exemplo, um embargo à execução, que caiu pouquíssimo na OAB. Então, sempre foquem naquilo que é mais relevante também. Se você não puder focar em tudo, todo o conteúdo programático, foca nos principais temas e nos temas que estão em alta também, gente. Os temas mais recentes, os temas mais trabalhados na mídia. Sempre façam isso, tá bom? Essas são as dicas. Espero que vocês tenham gostado e vamos até a próxima aula.